Boa tarde, boa noite. Aqui é Haroldo Mendes, sou pastor e também diretor do Instituto Querigma. E através desse vídeo gravado aqui em nossa revista eletrônica, A Palavra, eu quero deixar com vocês aqui uma reflexão e para que você pense um pouco sobre o que estamos vendo, o que estamos assistindo sobre a Igreja Evangélica Brasileira. Nesses últimos dias aí nós tivemos um fato de bastante comoção nas redes sociais, né? Eu me refiro aí ao vídeo do pastor André Valadão, lá na sua igreja, Lagoinha, em Orlando, onde ele insinua, ou pelo menos a fala dele deixou entender isso, desde que Deus não iria mais exterminar a humanidade e Deus não iria mais exterminar os gays e que isso agora era competência da igreja, né? Entre aspas, deixando a entender isso, uma coisa muito estranha, a fala dele. E não somente essa fala, mas outras, ele vem numa sequência, né, de pregações, e não só ele, mas a liderança dessa Igreja Lagoinha Global, sobre essa questão da comunidade LGBT. Primeiro ponto, queridos, eu quero deixar aqui a minha opinião, tá? Que eu acho que a igreja tem pautas muito mais relevantes do que esta, né? A igreja tem coisas muito importantes para tratar com relação à injustiça social, com relação à opressão às minorias, com relação à miséria, à fome, com relação ao meio ambiente e um monte de outras necessidades fundamentais da sociedade, do ser humano, e, sobretudo, a pregação do reino de Deus, da misericórdia, do amor do Pai manifestado em Jesus. Mas eu queria, assim, rapidamente discorrer um pouco, porque ele usou um texto bíblico para tentar justificar a sua fala agressiva, homofóbica, transfóbica, agredindo uma minoria aí que padece e que a gente sabe que muitos gays são assassinados nesse país. O Brasil lidera o ranking de assassinatos de pessoas LGBT. Então, meus queridos, ele usou o texto de Gênesis, né, quando ele se refere a Noé, e que Deus havia feito um pacto com Noé de que não exterminaria mais o homem, né, por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros, e que Deus colocou no céu o arco-íris, né, o arco da sua aliança, para mostrar para o ser humano de que Deus não mais inundaria a terra, não mais exterminaria a raça humana. Esse texto está registrado lá em Gênesis capítulo 6. Mas eu queria observar, assim, dando uma lida assim, superficial, sem muita exegese, sem muita preocupação hermenêutica, mas assim, uma leitura básica, rápida do texto, a gente vê que o texto não fala nada de homossexualidade, não fala nada sobre essa questão sexual. O que o texto coloca para nós, diz assim, lá já no versículo 1 do capítulo 6 de Gênesis, já fala assim, como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então, versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra,
E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes que foram valentes, varões de renome, em toda a antiguidade, na antiguidade. Aqui está falando de uma relação, esses filhos de Deus. Nós temos aí algumas interpretações, né? Podem ter sido os descendentes de Sete, podem ter sido reis, líderes ímpios da época, mas o mais provável é que tenha sido anjos, porque sempre que no Antigo Testamento se refere a filhos de Deus, está se referindo a anjos. Então, possivelmente, tá? Possivelmente, esses anjos, eles deixaram o seu estado natural, né? E vieram para seduzir as filhas dos homens. Mas nós sabemos que anjos não procriam, o próprio Senhor Jesus fala isso, que eles não se casam, nem se dão em casamento, né? Mas aqui houve, se forem anjos realmente, aqui houve uma situação excepcional, né? O Hari diz assim, a expressão filhos de Deus é usada no Antigo Testamento quase que exclusivamente com referência a anjos. Tomaram para si mulheres. Então, anjos que não procriam segundo a sua espécie, conforme Marcos 12, 25, mas caso se trate mesmo de anjos, coabitaram exclusivamente nessa situação, nessa ocasião, com mulheres e produziram descendentes humanos, talvez daí que falam que vieram os gigantes, mas o texto diz que já haviam gigantes na terra. Então, nós temos aqui uma situação sui generis, uma situação excepcional. Mas eu quero chamar a atenção, não é para isto, é para o fato de que o texto não fala nada sobre homossexualidade. Nada, zero, 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 zero. O versículo 11 vai nos dar a resposta que nós queremos. Diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. O 12 diz, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E o 13 reafirma isso. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Vou repetir. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então, meus queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, a questão aqui pela qual Deus queria exterminar a raça humana foi por causa da violência. Então não dá para julgar na conta da comunidade LGBT, que ia mais, a ira de Deus. Porque o texto não trata disso. Então o senhor André Valadão, além de ter feito uma interpretação equivocada, está usando o texto como pretexto para tentar justificar a sua violência espiritual, a sua violência contra essa comunidade, contra essa minoria que padece muito. Eu não estou entrando no mérito aqui da questão do que é pecado e do que não é, eu estou entrando no mérito da questão é que nós não devemos fomentar a violência, nós não devemos estimular a violência, porque foi isso que fez com que Deus se irasse contra o ser humano e quisesse então exterminar toda a raça, e o motivo central foi a violência. E como que a igreja do Senhor Jesus pode entrar nesse caminho da violência? A igreja que tem como Senhor e Salvador o príncipe da paz, Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, vamos voltar para o Evangelho de Jesus, o Evangelho da misericórdia, o Evangelho do amor de Deus, o Evangelho da acolhida. Será que a igreja não tem outra pauta? Será que essa igreja
Lagoinha Global não tem outra mensagem a não ser a mensagem de ódio, a não ser a mensagem de discriminação? Será que ela não tem a mensagem de acolhida do amor de Deus? Cada pessoa é o que é, somos criados à imagem e semelhança de Deus. E eu quero dizer que Deus não odeia a comunidade LGBTQIA+. Eu quero dizer que Deus ama a todas as pessoas, indiscriminadamente. O seu amor foi provado na cruz do Calvário, onde ele padeceu, onde Jesus deu a sua vida por nós e por todas as pessoas, incluindo aí os LGBTQIA+. Deus ama a todos. Que o Senhor possa te abençoar e que você possa viver esse amor. É o meu desejo e a minha oração pela sua vida, em nome de Jesus. Amém.